Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor aos irmãos. Estamos em mais uma noite de estudo da palavra do Senhor e estamos expondo os salmos de romagem. Estamos já hoje no Salmo 128. Vamos hoje explanar esse salmo, falar desse salmo e espero que esse estudo seja bênção para nós, povo de Deus, e eu quero cumprimentar aí a cada um que está nos assistindo com a graça e a paz do Senhor. Vamos então ao Salmo de número 128. Vamos ler junto esse salmo. Salmo de número 128. Diz assim a palavra: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Muito bem. Salmo 128, ele encerra mais uma trilogia desse salmo de romagem. Lembra que nós optamos em estudar e verificar essa subdivisão dos salmos de romagem. Salmo de romagem é os salmos dentro do saltério, é um saltério dentro do saltério. E nós estamos dividindo o salmo de 3 em 3, em trilogia, e o Salmo 128 ele encerra mais um salmo, né? Mais uma trilogia, ele encerra mais uma trilogia desses salmos. Então, onde o primeiro salmo aqui dessa trilogia foi o Salmo 126, que apresentou o problema da dificuldade da restauração, a necessidade da restauração, quando fala lá dos que estavam semeando com lágrimas. Nós vimos isso no Salmo 126. O Salmo 127, ele ensina a confiança, a esperança no Senhor. Inútil é o nosso labor sem as bênçãos do Senhor. Então, ele nos ensina que a restauração também começa com a família. É um salmo que fala da família, o Salmo 127. E o Salmo 128, ele vai encerrar essa trilogia, dando uma conclusão, nos ensinando sobre as bênçãos do Senhor para aqueles que temem a Deus, que o temem e andam nos seus caminhos. Então esse salmo ele vai falar e vai nos ensinar exatamente sobre essas bênçãos, essas bem-aventuranças. Portanto, esse salmo ele faz conexão com o salmo anterior. Ele fala sobre a bênção da família. Nós vimos que o salmo anterior, né, o Salmo 127, ele fala lá de herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E aí ele diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Então nós vimos a bênção e a honra que é a família, os filhos para a família. Então nós podemos estruturar esse Salmo 128 de várias formas, mas nós vamos estruturá-lo aqui nesse estudo da seguinte forma. Primeiro, o versículo 1 e 2, que fala e nos ensina sobre bem-aventurado são aqueles que temem ao Senhor. Versículo 1 e 2. Versículo 3 e 4 nos ensina sobre as promessas
e a bem-aventurança daqueles que temem ao Senhor. E os versículos 5 e 6 são a bem-aventurança para a posteridade. É uma oração que o salmista faz aqui no versículo 5, né? E o 6 é a conclusão. Então nós podemos estruturar esse salmo desta forma. O salmista começa dizendo no salmo, né, sobre bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, e não só isso, não só teme ao Senhor, mas bem-aventurado é aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. A palavra aqui, bem-aventurada, na nossa língua, ele é muitas vezes traduzida por felicidade. Feliz são aqueles que temem ao Senhor. Mas eu acho que ainda fica faltando alguma coisa nessa tradução sobre bem-aventurado. Eu acredito que não é só apenas felicidade, é também felicidade, mas ele vai além de felicidade. O inglês, eu acredito que ele traduz melhor a palavra bem-aventurado lá no grego. Ele traduz como blessed, que significa abençoado. Então, os que temem ao Senhor não é somente feliz, não é o tempo todo feliz, não, eles são abençoados. E a bênção nos traz a ideia de não só felicidade, mas mesmo na dificuldade, mesmo nos reveses, ele é abençoado pelo Senhor. Então, essa ideia de abençoado é uma ideia que abrange melhor a palavra bem-aventurado. Portanto, ele começa dizendo que abençoado ou bem-aventurado são aqueles que temem ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor não é ter medo. Muita gente acha que temer é ter medo. Não, não é ter medo. Temer é ter reverência, é ter respeito, é ter confiança no Senhor. É confiar que o Senhor é com ele. Temer é ter reverência, é ter respeito e confiança no Senhor. Então, essa palavra temer abrange todos esses aspectos. O aspecto de reverência, de respeito e também de confiança. Muito bem. E aí ele diz que os que temem ao Senhor, eles são bem-aventurados. Então, o salmista fala sobre o temor do Senhor, os que temem a Deus. Ele diz que são aqueles, né, o temor aqui, são aqueles que têm uma profunda reverência a Ele, uma confiança nele. E isso é evidenciado por uma conformidade regular e constante à sua vontade. Aqueles que temem, que reverencia o Senhor, que confia no Senhor, são aqueles que são obedientes ao Senhor e à sua palavra. É aqueles que andam nos caminhos do Senhor, e andar nos caminhos do Senhor é andar segundo os preceitos do Senhor, falado na sua palavra inspirada, nas Escrituras. Então, essa aqui é a dimensão do temor daqueles que temem e que andam nos caminhos do Senhor, conforme ele começa aqui, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Portanto, são aqueles que andam em uma conformidade regular e constante à sua vontade. Andar fazendo a vontade de Deus, é andar segundo a obediência a Deus. É isso que o salmista inicia, falando que aqueles que assim procedem, que temem ao Senhor e que caminham nos caminhos do Senhor, eles são bem-aventurados, eles são abençoados. E aí nós vimos no versículo 2, né? Do trabalho de tuas mãos comerás
feliz serás e tudo te irá bem. O versículo 2 aqui relata a promessa maravilhosa e consequente daqueles que temem ao Senhor e andam no seu caminho. Então, o salmista começa com uma afirmação, com uma proposição, dizendo que aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, eles são abençoados, eles são bem-aventurados, felizes, e aí ele diz aqui a consequência, no versículo 2 ele diz a consequência dessa ação do homem, daqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Ele fala aqui das promessas, e a primeira promessa que ele diz aqui é a promessa da bênção, né, que terão um meio de vida honesto e terão prazer no trabalho de suas mãos. Ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás. Do trabalho de tuas mãos é você trabalhar e ver o produto daquilo do teu trabalho. Lamentavelmente, né, hoje nós temos muitos que são ociosos, que não trabalham e vivem do trabalho dos outros. Esses não são bem-aventurados. Esses o Senhor diz que eles não são bem-aventurados, porque o bem-aventurado é aquele que tem na promessa de Deus que trabalharão e comerão do produto do seu trabalho, das suas mãos. Então, a promessa aqui de bênção é que terão, portanto, um meio de vida honesto, né? Trabalhar honesto. Lamentavelmente, nós vemos muitas pessoas que querem amealhar de algum tipo de atividade, mas que não são atividades honestas, conforme as leis, conforme as regras da nossa sociedade. Então, esse que teme ao Senhor, ele deve trabalhar honestamente, e aí terão prazer no produto do trabalho de suas mãos. O trabalho de tuas mãos e tudo te irá bem, é o que fala aqui o salmista, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então essa é a primeira promessa daqueles que temem e caminham e andam nos caminhos do Senhor. É o trabalho de tuas mãos, é o trabalho das mãos, o trabalho que lá em Adão havia sido amaldiçoado. Vocês lembram lá de Gênesis, né? Quando Adão pecou e Eva, né? Adão e Eva pecaram e saíram da presença de Deus. Deus amaldiçoou o trabalho, né? Disse que do suor do rosto de Adão eles iriam comer. Então o trabalho que lá em Adão havia sido amaldiçoado, aqui é revertido para a bênção, aqui é revertido em bênção para aqueles que andam e temem ao Senhor, porque Adão pecou e saiu da presença do Senhor. Adão não quis andar nos caminhos do Senhor, mas aqueles que andam no caminho do Senhor, esses têm o seu trabalho abençoado. É isso que o salmista está falando. O padrão de felicidade, quando fala aqui em felicidade, né, em abençoado, o padrão das bênçãos lá do Antigo Oriente, qual era? Basicamente, porque lá do Antigo Oriente as sociedades eram quase que todas rurais, né? Então o padrão de bênção, de felicidade para eles era ter uma terrinha, ter uma chácara, uma terra aonde eles podiam plantar e colher, ter uma família unida e muitos filhos que prosseguissem nesse padrão, nesse
nessa lida. Então, o padrão de felicidade, de abençoado para eles era essa. E nós podemos aplicar para nós também. O padrão de felicidade para a nossa vida é basicamente nós termos com que trabalhar, um trabalho honesto, comer o produto desse trabalho, ter uma família unida, abençoada e muitos filhos. Aliás, antigamente, como já refletiu no Salmo 127, Salomão já refletiu nisso, né? Que os filhos, os muitos filhos eram bênçãos. Os pais, quantos mais filhos tivessem, era maior a bênção, né? Os filhos, naquela época, eles tinham muitos filhos, né? Porque eles consideravam que era bênção de Deus. Hoje, com essa sociedade moderna, as famílias pelo menos a maioria das famílias, eles não querem ter muitos filhos, por causa até do custo de vida, do trabalho que dá, e então eles optam por ter poucos filhos, né? Até por causa também da superpopulação. Tem países que dá incentivo à família que tiver poucos filhos. Enfim, nessa sociedade moderna, não é como a sociedade do Oriente Antigo, onde eles consideravam bênção ter muitos filhos. Muito bem. Então, o padrão, portanto, de felicidade era essa. E aí, o versículo 3, ele relata outra promessa. A primeira promessa daqueles que andam e temem ao Senhor, portanto, foi: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Essa é a primeira promessa, é a primeira bênção da promessa. E o versículo 3 relata outra promessa. E aí ele fala da esposa. Ele compara aqui a esposa com videira frutífera e os filhos como os rebentos da oliveira, conforme nós lemos aqui, né? Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera e os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Nós sabemos que a videira, ela é uma planta frágil, é uma planta que precisa ser... É uma planta frágil e delicada, né? É uma planta que precisa ser cuidada, muito bem cuidada, por aquele que planta, pelo agricultor. Tem que ter cuidado para que não seja invadida pelos fungos, pelas ervas. Então, é uma plantação que precisa ter muito cuidado, porque ela é frágil e delicada. Eu fui em dezembro do ano passado, eu fui na casa do reverendo Gilson, que ele tem uma videira na casa dele. Ele tem prazer. E aí ele me disse do trabalho que dá, tem que ir lá sempre podando, e quando vem os bichos para tentar comer, ele tem que ir lá muito, porque ele não põe herbicida, ele não põe mais nada, ele vai cuidando ele mesmo. Ele falou assim, então dá trabalho. Por quê? Porque essa planta é frágil, é uma planta delicada. Porém, depois que ele começa a dar frutos, é uma maravilha. E os frutos têm valor. Quando eu fui lá, eu tive o privilégio ele foi lá na videira, pegou um cacho de uva, e que delícia que é aquela uva, tratada sem nenhum herbicida, tratada só com o cuidado do agricultor. E a mulher aqui é comparada pelo salmista a essa videira. Então, ela dá frutos valiosos. Então, o salmista compara a esposa com a videira. Ela será uma esposa amorosa, obediente ao Senhor, e a união maravilhosa da família parte daí.
a esposa no interior da tua casa é como a videira. E a outra comparação que ele faz em conexão a essa promessa, né, a promessa de uma esposa frutífera, como a videira frutífera, e aí ele continua, os filhos são comparados ao rebento da oliveira, que logo se tornam frutos valiosos nas mãos do Senhor. Os filhos são extensões nossas, continuidade nossa, perpetuação da família. Quando ele diz aqui, os teus filhos como rebentos da oliveira. O rebento da oliveira é aquele brotinho que logo que a oliveira começa a dar os frutos, começa a sair o rebento. E se você observar o rebento, começa a sair vários rebentos, muitos rebentos. E esses rebentos, eles crescem rapidinho. Eles logo chegam à maturidade. Então, ele fala aqui desse rebento, comparando o rebento da oliveira com os filhos. E os filhos são assim. Nós temos o prazer, né, de filhos que são a herança do Senhor, como disse o Salmo 127, nós vemos ele como o rebento da oliveira mesmo, que começa a já dar frutos, e o tempo passa muito rápido. É por isso que nós precisamos dedicar e ter tempo aos nossos filhos, aos nossos netos, porque são épocas que passam muito, muito rápido. Nós temos que ter prazer, dedicar tempo aos nossos filhos, porque eles são como rebentos da oliveira, que logo se tornam frutos valiosos nas mãos do Senhor. Portanto, os filhos são extensões nossas, continuidade nossa. Os filhos é a perpetuação da família. E aí o salmista diz, como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Olha que interessante. A roda da tua mesa. E mesa aqui nos remete a um lugar de comunhão. Mesa nos remete ao compartilhamento de experiências, né? Hoje, outra característica que está se perdendo, né, e que nós precisamos resgatarmos e insistirmos, é a tradição da família comer unida. Hoje muitos, com a questão das mídias, televisão, internet, cada um pega o seu prato e vai comer num canto, tornando cada vez mais um ser solitário, individual. E a mesa era esse momento de compartilhamento, de comunhão, onde todos se sentavam ao redor da mesa. É isso que o salmista está falando. Todos se sentavam ao redor da mesa, e essa mesa aqui da época não é a mesa que nós conhecemos hoje. Ela é uma mesa baixa, onde as pessoas se inclinavam para a mesa, ficando a cabeça próxima à mesa e os pés longe. Então era você se inclinar mesmo, se inclinar para a comunhão, se inclinar para o compartilhamento. Era esse o momento onde os membros da família compartilhavam os seus conhecimentos, o seu dia a dia. Eu me lembro que lá em casa a nossa família era muito grande, e já nessa sociedade moderna, né, muitos dos meus irmãos saíam para trabalhar e quase nunca dava para nos reunir na mesa. Mas no domingo o meu pai fazia questão de que todos estivessem presentes na mesa e almoçassem juntos. Por quê? Porque era esse momento de comunhão, é esse momento de compartilhamento, né? De compartilhar as experiências. E aí, como é que foi teu dia? E aí surgia várias conversas, e nessas conversas é que a família ia se inteirando dos problemas dos outros, da vivência do outro, e de uma certa
forma, era um momento de união, de unidade. Era um momento, às vezes, até de se lavar a roupa suja, né? Mas era um momento especial. E esses são momentos especiais. É por isso que o salmista fala aqui que os filhos serão como rebentos da oliveira à roda da tua mesa, em volta da tua mesa. Então, que nós possamos, né, também restaurar esses momentos. Eu sei que na vida moderna é difícil, mas pelo menos tenha um momento lá, um dia, pelo menos um dia na semana, de você juntar toda a sua família e fazer uma refeição junto, e conversar, e lavar roupa suja, e aprender um com o outro, e olhar olhos nos olhos um do outro. Isso é muito importante. Portanto, o versículo 5 aqui, né? Logo depois que fala dos rebentos da oliveira, e aí, antes do versículo 4, ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor terá um trabalho honesto, viverá do trabalho de suas mãos, terá uma esposa dentro de casa frutífera e filhos que darão continuidade à sua família. É isso que o versículo 4 está nos mostrando e nos falando, nos ensinando. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor? Aí chegamos no versículo 5, onde ele faz uma oração. O salmista aqui faz uma oração para que o Senhor abençoe a todos da família de Deus. Ele diz: o Senhor te abençoe desde Sião. Sião é onde estava localizada a Arca da Aliança, que era a presença de Deus no meio do povo. Bênçãos de Sião são as melhores bênçãos, porque provém não da providência comum, mas da graça especial de Deus ao seu povo. Graça que concede bênção para a posteridade, para os filhos dos filhos. Olha o que o salmista fala no 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E essa prosperidade que o salmista fala aqui, não é essa prosperidade, não é essa visão que as pessoas têm hoje de prosperidade, porque hoje a visão que as pessoas têm de prosperidade é possuir bens, é possuir coisas que façam confortar. Isso é prosperidade? Mas não é só isso. A prosperidade é você ser abençoado com o muito ou o pouco que Deus lhe concedeu. Abençoado é você saber viver mesmo na escassez, muitas escassez da vida. É você ser agradecido a Deus por tudo aquilo que chega às tuas mãos. Graça que concede bem para a prosperidade. Olha o que ele fala: veja durante os dias da tua vida. E no 6 ele fala: veja os filhos de teus filhos, ou seja, os teus netos. Que você possa curtir os teus netos. Graça para a posteridade. A prosperidade, portanto, falada aqui, ela não é simplesmente ter bens materiais. É mais que isso. É ver o povo de Deus, a família de Deus, vivendo uma vida que agrada a Deus. É isso que fala aqui da prosperidade de Israel. Prosperidade de Jerusalém, desculpa, Israel não, de Jerusalém. Jerusalém era a capital de Israel. E Israel era o povo de Deus. Israel pode ser comparado aqui à igreja hoje. Então Israel, a prosperidade da igreja não é somente ter carro zero, não é somente ter casa confortável, não é somente ter bens que deixe você confortável, não, mas prosperidade aqui é vendo
a perseverança do povo nos caminhos de Deus, é vendo a tua família sendo encaminhada nos caminhos, né? Encaminhada para a palavra de Deus, é vendo os teus filhos seguindo a palavra de Deus, é vendo os teus netos indo também na palavra de Deus. Então, como disse lá, né, a palavra de Deus. Que nós seremos bem-aventurados, porque felizes somos, porque somos salvos, não só nós, mas nós e a nossa casa. Essa é a felicidade que temos que ter. Ver toda a nossa casa salva pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É ver o teu filho salvo e andando nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. É ver o teu neto salvo e andando nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. É essa que é a bem-aventurança pela qual o salmista está falando aqui, é lógico, trazendo aqui para a nossa aplicação da nossa sociedade. E aí eu concluo dizendo que a prosperidade de nossas famílias depende da bênção de Deus. Somos ensinados aqui que a única maneira de obter essa bênção, que tornará nossa família satisfeita com a vida, é viver no temor e em obediência ao Senhor. Que dádiva maravilhosa é ver os nossos filhos e netos firmes no caminho do Senhor. Porém, essa não é uma regra geral. Porque você pode falar assim, mas existe gente que vive no caminho do Senhor, que temem ao Senhor, mas não desfrutam de bênçãos e de prosperidade. E, portanto, essa não é uma regra geral. Há pessoas que temem a Deus e não desfrutam disso. Por exemplo, os missionários lá que trabalham em países totalitários, né? Países que não aceitam o cristianismo. Esses missionários vão lá e entregam a sua vida lá, a vida sua, a vida das suas famílias, nesses lugares, e não desfrutam muitas vezes desse tipo de bênçãos que nós temos visto, e que de certa forma é isso que é falado aqui nesse salmo. Pelo contrário, né? Muitos desses missionários, muitos desses homens e mulheres de Deus, eles acabam sendo martirizados, morrendo cedo, não tendo a oportunidade de ver, muitas vezes, nem seus netos. Mas Deus tem um propósito diferente para essas pessoas, assim como Ele teve com todos os que foram mártires pela causa de Deus, desde os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, que a grande maioria deles morreram, foram martirizados pela palavra, por causa da palavra de Deus, por estar servindo essa palavra, por estar fazendo aquilo pelo qual Jesus deu a ordem deles: ide por todo mundo e pregai. E eles estão sofrendo isso porque estão indo a todo mundo e pregando. Mas eles vivem uma vida abençoada, porque Deus, mesmo a essas pessoas, Deus os faz ter uma vida abençoada, ter uma vida próspera, não no sentido material, mas próspera no sentido espiritual. São pessoas calejadas, são pessoas maduras na palavra de Deus e que estão levando o Evangelho aos lugares mais longínquos. Deus tem um propósito diferente para essas pessoas, assim como teve com todos os que foram mártires pela causa de Deus. Aliás, seu próprio filho foi humilhado, maltratado e morto para que tivéssemos esse maravilhoso acesso a Deus, Pai. Para que o Evangelho continue sendo pregado. Muitos desses são martirizados. Portanto, irmãos, essas bênçãos Deus concede aos seus, sim, mas existem essas exceções. Mas que nós possamos ter certeza
que Deus está conduzindo essas pessoas, essas famílias, no caminho que eles têm para eles. Deus está no controle. Que Deus nos conceda as bênçãos de uma vida sob o temor, debaixo do temor, respeito e confiança a Deus. Que possamos ver as nossas famílias como sendo pura bondade de Deus. Em assim sendo, podemos passar até pelos reveses da vida, sendo abençoados, vivendo uma vida que glorifique a Deus na abundância ou escassez de recursos materiais. É como diz aquele louvor, né? Se a doença vier, ele é Deus. Se não vier, ele também é Deus. Se a prosperidade vem, ele é Deus. Se vem a escassez, ele é Deus. É isso que é viver abençoado. Sabemos que a melhor bênção que poderíamos ter acontecido a nós já temos, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. O bem maior que Deus poderia nos ter dado, Ele já nos deu. O seu Filho Jesus, morto na cruz para nos salvar. Não existe outra felicidade maior que essa. Poder temer e caminhar com Ele em nosso dia a dia, sabendo que nele nós somos salvos. Nós temos a esperança de viver o amanhã. Temos a esperança no mundo do porvir. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais esta palavra de edificação às nossas vidas, onde, Senhor, a Tua palavra nos diz, ó Deus, das Tuas bênçãos. Das Tuas bênçãos, ó Pai, daqueles que Te temem e andam nos Teus caminhos. Abençoa, ó Deus, a cada um que está nos assistindo, a cada um da nossa igreja, e a cada um, Senhor, espalhados por todas as Tuas igrejas, espalhadas por essa terra. Abençoa, Deus. Dá, Senhor, a eles aquilo que eles necessitam, não aquilo que eles querem, mas aquilo que eles necessitam. Dá a eles, ó Deus, essas bênçãos de saber que mesmo muitas vezes andando nessa escassez, eles são felizes contigo nos teus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, abençoa cada um que está nos ouvindo e aplica esta palavra nas nossas vidas, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor, nos abençoa. Abençoa, Senhor, a cada um que está nos assistindo. Muito obrigado, Pai, por mais essa palavra, por mais esse privilégio que nós temos aqui na nossa cidade, do nosso país, de termos acesso a esse manancial de vida que é a Tua palavra, e que nós possamos continuar aplicando ela nas nossas vidas. Obrigado, Deus. Abençoa-nos, ó Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder de Deus o Pai e as doces comunhões do Espírito Santo esteja com você, irmãos, a cada momento. Espalhados, vocês que estão espalhados por toda essa terra. Que assim seja, hoje e sempre. Amém? Deus abençoe, irmãos. E querendo Deus, no domingo nós estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical. Continue orando firme no Senhor, fazendo as devocionais com a sua família. Continue firme ouvindo a palavra, se alimentando da palavra e continue firme nessa caminhada. Daqui a pouco Deus vai fazer passar todos esses problemas que nós estamos enfrentando. E aí nós poderemos nos reunir, poderemos
nos rever e matar a saudade uns dos outros aí, e eu particularmente conhecer efetivamente aqueles da nossa igreja. Deus abençoe.